Programa não recomendado para menores de 12 anos. Coleco briga com o mundo. Um Atari 800 Mini ITX. Raspberry pira na SCSI. O expansor de slots da Tecnobytes solidifica. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio número 27 do Repórter Retro. 27, se você não fugiu das aulas de matemática, é 9 vezes 3, e nessa mesa triangular estão eu, Giovanni Nunes, e quem mais aí? Eu, Ricardo Pinheiro, e protesto, 3 ao cubo. E eu, César Cardoso. Então vamos começar, então, como a gente sempre começa, por 2017 das efemérides, né? Começamos esse 2007 das efemérides meio magrinha, mas com uma efeméride e picaretagem ao mesmo tempo, é isso? E não somos só nós que somos picaretas, tá vendo? A matéria é uma matéria é um texto do Benji Edwards, né? Que, aliás, outro dia deu um joinha, favoritou e retweetou um post nosso no Retrocomputaria, no Twitter, então todo mundo ficou comovido. Porra, o cara, dono do Byte Seller, deu um joia pra gente. Legal, ficamos contentes. Ele sabe que nós existe. Pois é, bacana. E ele fez uma matéria falando sobre os 50 anos do videogame. Aí ele pegou e publicou um texto sobre quando fizeram a matéria dos 40 anos dos videogames. Ou seja, um texto de 10 anos atrás, 2007. E ele foi um texto aqui, Videogames Turn 40, ou seja, os videogames atingem os seus 40 eu posso ser idiota e falar que um artigo continua atual? De certa forma ele continua atual, porque ele tá falando de videogame que ele tá falando só... Basicamente você só remarca, né? Você remarca de 2007 para 2017, seja de 40 você remarca para 50 e assim caminha a humanidade. Aí vai que vai. Aí tá toda a origem do começo, do início do processo da criação do videogame, vai falar do primeiro Iteravi, do primeiro Odyssey, né? Sim, Deus, tem umas unidades aqui, umas coisas aqui, umas fotos bem curiosas. É uma matéria grande, né? Não é uma matéria curta, mas recomendamos que você, se for ler, separa para ler depois com calma. Não vão ler no trabalho, por favor, não queremos levar a culpa de bronca de ninguém. Pois é, e nem se você estiver fazendo home office, tá? Pega naquele intervalinho que você vai tomar café, que você usa desculpa pro seu chefe no home office, vai tomar um cafezinho, vai caminhar na praça. Vou tomar um cafezinho aonde? Lá no outro bairro. Aí você pega e dá uma lidinha. Não é uma matéria curta. Explica, por exemplo, tem uma sessão falando sobre vetor versus a rasterização, então aquela questão que a gente já comentou do monitor do Vectrex ser vetorial, então ele explica um pouco sobre isso, comenta sobre isso. Mostra todos os acessórios do Television 1. No Odyssey 1. Do Odyssey, vocês meio com o Television, ignora essa frase do Television. Eu tô vendo ela aqui. Nossa, tinha uma 12. Sim, eu vi quando teve a exposição do Museu do Videogame Itinerante. Eles mostraram com as armas e alguns brinquedos com armas acopladas, tudo. Nossa, mas o design realmente era design de engenheiro, né? Ou seja, feio. Desculpa se você é engenheiro, não sou ouvinte, mas vou dizer, na maioria dos casos, os engenheiros só podem ser muito bons em técnica, mas para fazer uma coisa que... Não, é um design elegante. É um design elegante. Elegante aonde? Elegante e funcional. Funcional talvez, elegante não... Elegante passou longe. Assim, é uma matéria interessante, então tem vários side notes que ele acrescentou, então explicando coisas a respeito, trazendo algumas explicações, como foi essa sobre monitores vetoriais versus monitores gerados à imagem por raster, né? Então tem alguma coisa, questões de patente. É interessante. E aí, como vocês entenderam, é uma picaretagem, porque o nosso chapa, ele fez o seguinte, ele botou uma matéria falando os videogames comentando 50 anos, ele publicou uma matéria que saiu há 10 anos atrás, quando os videogames fizeram 40, que saiu na oneup.com, que o site não existe mais. Mas foi uma picaretagem do bem, isso que importa. Assim, é uma picaretagem, mas se não tivesse sido feita, se perderia. Porque a internet tem esse problema, ela tende a desaparecer com as coisas. Algumas coisas você não acha no Internet Archive, né? Outras... Ou no cache do Google, você ainda vai conseguir achar e tudo mais. Já que a gente falou de coisas que se perdem, vamos iniciar a nossa próxima sessão. Hackaday. Uma outra coisa que também se perde muito facilmente e tá cada vez passa mais difícil de achar, que são dispositivos SCSI.
para você que tem computadores clássicos, e a lista de computadores clássicos que só tem SCSI disponível como armazenamento é grande, não é 2, é 3, é bastante. Mesmo se você quer ter um Macintosh clássico para ter em casa, ou um X8000, ou quase toda aquela coleção de máquina japonesa bizarra, quase todos eles eram SCSI, ou mesmo MSX. Não, ou mesmo Workstations. Workstations, Unix e companhia. Workstations e Unix, né? Assim, você tem uma coleção muito grande de máquinas, né? E de máquinas, inclusive, que são valiosas, assim, ainda hoje são extremamente valiosas, que só tem SCSI. E aí, sim, vou falar de uma outra coisa também, meio que algumas pessoas vão até dizer que tinha se perdido no tempo. É uma publicação num site do GeoCity Japão. Não, mas assim, o GeoCity Japão não foi fechado. Aliás, um parênteses. Yahoo Japão, ele só licenciou o nome Yahoo, porque na verdade ele pertence à SoftBank. O Yahoo, como a gente, assim, ou que vai sobrar do Yahoo, é sócio minoritário. É aquilo que um dia foi o Yahoo, né? Isso, sei lá o que é hoje em dia. Mas enfim, segue o jogo. Voltando aí, o carinha, ele tem um Viseu. O carinha, ele usou um Raspberry Pi, você não conseguia achar fácil aqui a informação de qual modelo ele tá usando. É um Raspberry 2 ou 3? Parece o 2. Não é um, fim da história. Não, um não é. Não, peraí. Peraí, Giovanni. Só aguardando. Voltando. Música de espera agora. Não desligue, a sua ligação é muito importante para nós. Então, depois desse longo intervalo em que o César foi descobrir qual era, ele foi mandar um e-mail pro japonês para perguntar qual era o Raspberry Pi. Ele avisou pra gente que era um modelo 2B ou um 3B. Seguimos aí a nossa programação normal. Assim, basicamente ele pegou o Raspberry Pi, ele fez uma pequena ponte com alguns 74LS entre a porta SCSI e a GPIO, óbvio, né? O Raspberry Pi não tem uma SCSI embutida. E claro, usou uma parcela de software. Eu estava até procurando aqui. Tá aqui, ó. Ele deixou o software disponível, RASCSI, que roda dentro do próprio sistema operacional, e fotinhas, screenshots e mais fotinhas mostrando como ele usou um X68000 para formatar o espaço em discos, para literalmente enganar o X68000, achando que o X68000 tinha HDs SCSI pendurado nele. Não só HD SCSI, né? Pode ser um HD SCSI, pode ser um drive magneto óptico SCSI, pode ser um CD-ROM SCSI. Ainda tem a opção de... Aliás, pode ser uma internet. Exatamente o que eu ia dizer. Na SCSI. Você pode meter até a internet na SCSI Chain. Nossa, mãe. E só isso acho que já paga o custo. Você vai ter que fazer. Não, o custo é muito pequeno. Não, assim, você já paga porque, né, boa sorte arrumar uma internet SCSI a um preço que não seja estratosférico. Mas você pode fazer. O legal é que você pode tentar fazer SCSI over a internet, mas isso aí é outra história. É o outro lado. Internet em SCSI é mais difícil. E assim, voltando aqui às fotinhas, você vai ver, inclusive, que ele, não contente em enganar o X68000, também enganou um FM Towns. FM Towns 2. Agora eu tô vendo uma galera que a gente conhece sair correndo pra querer comprar um Raspberry Pi. É uma plaquinha muito simples. Não tem nada demais aqui. 74LS 544. Só. E tá bem explicadinho. Obviamente é em japonês. Tá bem explicadinho, apesar de estar em japonês, mas mesmo em japonês tá bem explicadinho. Assim, inclusive, né, a correlação de fio vai ter que fazer, né, toda a parte elétrica que você vai ter que lembrar direitinho, essa coisa toda, tal. 74LS, os resistores que você vai ter que utilizar. Aí, João, já entendeu, né? Já sabe como resolver o problema de HD dos seus micros japoneses aí, fica a dica. Dos seus micros japoneses loucos. Micro japonês louco é quase um pleonasmo, né? Sim. Agora me tira uma dúvida, o que é esse negócio? O cara fez um Atari 800 numa placa Mini TX? Sabe, literalmente isso, né? Ele fez uma placa nova, mãe, um Atari 800 com outros, o mesmo Atari 800, é um Atari 800 XE, né? É um Atari 800 XE, XEL, que ele chamou aqui, numa caixinha menor, só isso. E, inclusive ele botou uma expansão de RAM com a expansão de RAM do Lotarec aqui no meio da história. Cara, interessante, hein? Fez uma Mini TX com Atari 800, botou uma upgrade de... Interessante que o nome dela é 1088 XEL, né? XEL. Tem 1088K de memória. Porque ele colocou essa placa de 1 MB, né? De expansão. E já tem a memória da própria placa, né? Tem a da placa 64K.
E tem um comparativo também no post no fórum do Atari Age. Tem uns comparativos que ele fez aqui da placa dele com relação ao Atari 1200 e ao Atari 600. Mesmo 600, que é o menor Atari, tamanho de placa-mãe, a placa dele é quase metade da do 600. E o Mini TX tem uma vantagem, é que além de ser um tamanho de placa pequeno, você tem uma quantidade muito grande de gabinetes e placas para ele, então fica muito mais fácil, né, de você colocar né, sua placa, né, dentro de um gabinete mini TX, entendeu? E é pequenininho, cara, Mini TX é um negócio assim bem simpático. A galera, assim, tinha um tempo que tinha a galera que fazia os mix de Mini TX e tal, né? Até porque, em geral, tá vendo espaço pra colocar atrás de um monitor, essas coisas todas. Tô vendo o comparativo aqui das placas. Caramba, comparando. Vai na página seguinte, você vai ver a galera, o pessoal pirando com as ideias. Na página seguinte tem uma foto melhor da placa, inclusive com um cartucho espetado. Eu tô vendo aqui, comparando com a placa do 1200XL, do 600XL, nossa, caramba, realmente é muito menor. Entendeu? E aí volta a questão da placa. Tem N placas de Mini TX. O custo de você fazer um gabinete para ela é o custo de você bater perna né? Ou então de você procurar numa Amazon da vida. Gabinete Mini TX é tranquilo. Nossa, já tem um sujeito pirando fazer uma tampa de acrílico, gravar o logo da Atari a laser e botar um LED azul lá dentro. Tem que pôr LED azul é importante. Porque o cara botou um exemplo de um gabinete semelhante, só que na lateral botou um símbolo dos Decepticons e um LED roxo. Essa é outra vantagem pro pessoal que gosta de pirar na batatinha do modding. Cara, Mini TX é bem tranquilo, fácil de você trabalhar em cima disso. Então, eu tenho no caso aqui, mais especificamente, as pessoas estão querendo saber quanto custa. Shut up e take my money. Mandaram, eu vi o vídeo do Fry. Nos últimos posts do Atari Age já aparece a máquina, a placa mais completa. O teste de montagem aqui é bem legal. E o pessoal tá, fazendo aquela, Mas, enfim, esse não é um podcast de montagem de gabinete, embora, eu vi que o pessoal tem gabinetes bem interessantes. Embora a gente ache muito legal. Exatamente. Vamos falar de gabinetes que tecnicamente não são bem um gabinete, né? Cara, esse aqui é legal. O Moon Floor Pi, isso é o apelido dele ou é o nome de batismo? Espero que seja apelido. Peraí, ele ligou um 6845. 6845 controlador de CRT, né? E um Arduino Uno. 6845. O 6845. Como ele diz até aqui, é o avô das controladoras de interface para... O bisavô, na verdade. Do controlador das interfaces para o CRT, né? Nossa, usar em MDA, Hércules, CGA. Usando no MDA, no Hércules, CGA, Apple II para cartão de 80 colunas. E foi a base do VGA também. Ele é usado no Amstrad CPC. Eles têm outra máquina inglesa que também usa o 6845. Acho que é o Amstrad, o Acorn. Acho que o Acorn usa o 6845 também, mas estou agora em dúvida. E por aí vai. Agora o gabinete que ele usou, hein? Gabinete reciclado. Reciclation total. Poupando vocês do trabalho de ir lá, é uma caixa de papelão. Eu acho que detalhe, não é qualquer caixa de papelão. É a caixa de papelão onde o CRT originalmente veio. Ai, meu Deus. Exatamente. Porque assim explica. O que acontece? Originalmente, um Moon Floor Pi, ele usou esse CRT num projeto dele de ensino médio, college, aliás, não, faculdade, que era o seguinte, que era um projeto de 68000 que gravava e reproduzia áudio e que apresentava waveforms na CRT, né? Aí ele comprou a CRT classificada na Popular Science e a caixa de papelão onde veio o CRT, que era pesado, tendo em vista que o CRT que ele comprou era básico, ou seja, só o tubo, ele usou como case. Por isso é que essa coisa é linda. Ele foi com preguiça de tirar o tubo da caixa e deu jeito lá de... Tá,
E pra quem tá perguntando onde é que entra o Arduino tá, né, ele tá numa placa com o 6845. Vocês lembram que originalmente era com 68000, ele colocou, né, um Arduino Uno. Ele substituiu o 108.000 por Arduino Uno, né? Isso. E um bando de 74LS 547. Pra fazer couro. Exatamente. Então, porque a placa original dele, né, foi pro céu das placas originais. Ah, acontece. Né? Aí ele usou o Arduino Uno pra provar que ainda funcionava. E agora ele tá fazendo uma vaquinha pra comprar pra fazer um case de madeira, né? Pra colocar o tubo de malha. Antes que algum acidente aconteça. E o Acorn é o Acorn Atom. Ah, sabia que tinha algum Acorn no meio do caminho que usava esse cara. Não, peraí. BBC Micro. Não, a BBC que usa. BBC usa. O Acorn Atom usa o 6847. Ele é um BBC mais barato. É. Você deve estar careca de saber, de tanto ouvir a música lá do qual era o do MJ Hibbert. Do MJ Hibbert, que ele fala o chip BBC Micro, em alusão ao Electron. Mas enfim, como esse não é um podcast sobre 6845, nem sobre 6502, mas nós vamos falar do 6502 agora. Como é que é a história? Desintegrado? Nós já falamos nesse cara. Ele desintegrou, tirou da cápsula o 6502. Ele refez o 6502 em descomponente discreto. Por isso que ele é essa coisa grande aqui, para não falar gigante, do lado do monitor da Dell. Eu tô lembrando, Monster 6502 processo, tô lembrando dele. Então agora ele resolveu mostrar que esse 6502 é totalmente um 6502 funcional. Nossa. Ele fez uma plaquinha, essa plaquinha deve ser uma imitação do Kim, que é uma placa de testes. Esse joguinho aqui eu não entendi muito bem o que é. Isso é um Nintendinho? Eu ia especular. Parece ser. Eu ia especular se fosse Apple II. Não, mas tem muita cor, tem cara de Nintendo. Parece mais com Nintendo, né? Uhum. Cara, impressionante. O cara refez o 6502, só que numa placa grande e fez a ponte toda pra dentro. Provavelmente, talvez, outro máquina. E por grande, entenda grande, né? Acho que é quase o tamanho da folha, um pouco mais com uma folha A4, com vários LEDs lindos e maravilhosos piscando. Não tem desculpa, tá lá, tá funcionando. Impressionante, muito legal, cara. Que é interessante pra ver a coisa, né? Isso é o tipo da coisa que é um projeto interessante para as pessoas verem como funciona, né? O que é um microprocessador? É essa coisa aqui gigante, tá na mão do cara, só que um tamanho menor. É o processo de customização. Ele tem uma foto da Monster do lado do Apple II, do Atari 800, do Atari 600 e do Drive do Atari, que também usava o 6502 no mesmo molde do 1541. E a placa consegue ser maior até que a caixa do Atari 800. O Atari 800 já é um micro grande. Já é grande. Tá aqui, ela tem 12 por 15 polegadas. Faça as contas aí, vai. Cara, 15 polegadas é coisa pra caramba, cara. 15 polegadas é o quê? Aí eu sou horrível de conta de cabeça. Vou calcular o tamanho e já falo pra vocês. Em 30 centímetros de lado. É 38 por 38. É meio. Arredondando. 38 por 30 centímetros e meio. É, assim, sabe aquele 1721 que você comprou com muito desespero no Mercado Livre ou lojinhas de OLX e outras lojinhas equivalentes? É quase o tamanho do 1721. Talvez dê pra colocar ele em cima de um 1541, né? Dá pra colocar em cima do 1721. Não, aí não dá. Tem que botar o 1721 deitado. Cara, eu tô vendo o jogo aqui, não parece ser um jogo de Nintendinho, não. Eu tô vendo a animação. Se vocês olharem, lá altura de 2 minutos e 35, começa 2 minutos e 28 começa o jogo. O que será que é? Alguém descobre depois pra gente aí, velho. Tô com preguiça de assistir o filme. Então alguém aí, ouvinte nosso aí que tiver a oportunidade de ver, joga o jogo. Deem spoiler. Deem spoiler. As pessoas adoram dar spoiler. Deem spoiler sobre o jogo e sobre que hardware é esse. Dessa vez a gente deixa. Alex César, que história é essa da coleca aí? Seguinte. Coleca ficou louca da cabeça, é isso? Bota aí o bonecão do posto tá maluco, tá doidão? Bonecão do posto tá maluco, tá doidão. Meu Deus. Né? E enfim, a Coleco, né? Vamos contar uma história muito triste. Eu peguei o lencinho. Era uma vez uma empresa chamada Connecticut Letter Company. Cuecão de couro, mano! E um dia a Connecticut Letter Company resolveu fazer videogames e computadores. Primeiro videogames, depois computadores, né? ColecoVision, talvez seja mais conhecido, né? E o Coleco Adam, depois. E no meio do caminho aquele clone de Atari 2600, qual era o nome?
Era o qual? Aquele que assistia. O Gemini, que assistia. Aliás, acho que o João tem um Gemini. Gemini. Se não me engano, o João tem um Gemini. Em 2005, a Coleco... A marca da Coleco, né, foi relançada, né? O brand, né? Foi relançada por uma outra empresa. E essa outra empresa resolveu que era uma boa ideia, né, sair utilizando a DMCA contra todo mundo que faz homebrew para ColecoVision, quase isso. Aí páginas nesse meio tempo, e tal. Nesse meio tempo, estamos falando de jogos homebrew específicos para o Coleco, jogos de MSX foram portados para o Coleco, como, por exemplo, Kung Fu Master, Gradius, Pinguim Adventure, Antártica Adventure, se não me engano, foi portado para o Coleco. Pinguim Adventure também? Pinguim Adventure também? Eu vi Kings Valley. Eu lembro de ter visto Kings Valley. E tem o sentido contrário, né? Que tem jogos que estão sendo feitos por Coleco, até tá na MSX.org, jogos estão sendo feitos por Coleco que vão ter versões para MSX, como um novo, que agora é Sydney Hunter, se eu não me engano. Vai ter versão para Coleco e MSX. Eu posso fazer um retorno ao episódio 69 e falar também dos jogos Bursting Out. Acho que Bursting Out 1, 2 e 3. Meu Deus. Pra Coleco. E Strip Poker também pra Coleco. Por que eu não me surpreendo de um Strip Poker? E por aí vai, né? E voltando lá, pra gente não se perder. Resolveu processar as pessoas que tem site, os fãs, os caras que fazem. Os caras literalmente têm mantido vivo o nome da Coleco, né? Eu já vi essa história acontecer. Hein, cara, eles vão fazer também uma Coleco Association? Não sei, né? Espero que não. Espero que não, né? Vamos começar a fazer besteira, né? Mas tudo é possível nessa vida. Aí vão lançar o One Chip Coleco, né? Coleco não, assim. Bom, na verdade eles já lançaram, se você lembrar, eles tentaram lançar no ano passado, no retrasado, o Chameleon. O Coleco Chameleon via Kickstarter. E foi um fracasso, né? Porque, aliás, eles conseguiram, mas o projeto foi pro vinagre, né? Foi. Não, o projeto, sim, ele tinha uma coisa de... Ele tinha um monte de coisa tudo errado, assim, que era literalmente era uma picaretagem digna não digna, superior das nossas. Não, era picaretagem de alto nível. Alto nível, com direito assim, o cara mostrar o protótipo e na verdade o protótipo ser uma placa de vídeo escondida no gabinete, uma placa de vídeo PCI escondida dentro do gabinete de um... meu Deus. Transparente de Jaguar. O que deu na Coleco pra fazer isso tudo? Ficar enchendo o saco, usando DMCA pra encher o saco pra sites de fãs da Coleco e desenvolvedores que fazem jogos. Pra que isso? O que ela ganha com isso? Dinheiro. Tá pensando que tá pensando que... Não, ela não vai ganhar dinheiro, porque o nego vai parar de fazer e pronto. O nego não vai pagar. Não. O nego vai pro México, vender o cartucho no México. Pronto. Não, o nego vai encher o saco, fica fazendo isso aí e vai dizer o que? Eles vão ganhar isso. Eles estão pensando ser o quê? A Konami, que fica encheu o saco do Konamito pra trocar o nome do site, ficou enchendo o site não sei o que lá. Isso é uma coisa que acontece de vez em quando, como lá aquela empresa que depois que veio a se transformar, que foi a Compile, né? Quando pediu pros caras, pessoal da Karoshi, pra sumir da existência com a versão do Guru Logic deles, de MSX1, que participou da primeira MSX Dev. Mas isso aí foi um caso assim, né? Foi uma situação desagradável. Era um jogo específico, né? Foi uma situação. É a mesma coisa, né? A empresa fica com uma imagem ruim, o cara que fez o jogo se sente desestimulado a querer fazer outra coisa. Felizmente não foi o que aconteceu com eles fizeram outro jogo, mas assim, quem perdeu foi a MSX Dev, que ficou com um jogo a menos, e o principal, né? E a empresa, que eu não lembro agora qual é o nome, aquela que substituiu a Compile, morreu depois, né? Sim, é uma encheção de saco sem sentido no final das contas. Tudo bem, eu entendo que a proteção da marca pelo dono da marca é uma obrigação, mas eu acho que não há necessidade de sair brigando contra quem manteve, né, a marca viva. E agora vem aquela pergunta, a Coleco ela voltou dos mortos, agora vem a grande pergunta, ela voltou dos mortos, ela vai voltar a fazer videogames ou ela vai voltar a fazer cueca de couro? Eu acho que será a segunda opção. Agora assim,
tudo como a empresa encara, né, a situação. A MSX Association teve aquela situação que lidou mal com a comunidade de MSX, que manteve o micro vivo, e eles lidaram de uma forma autista, né? Assim, fingiram que a comunidade não existia e fizeram a coisa do jeito deles. E fizeram o OneChip, soltaram, liberaram e sumiram de novo. Não, eles fizeram aquele MSX Revival lindo. Aquele MSX PC? Aquele MSX PC Revival lindo, e fizeram aquele fantasbuloso adaptador de cartucho de MSX para USB. E aquele emulador horroroso. E licenciaram o do Free MSX para fazer lá o nome do... O MSX Player. O MSX Player. Eles licenciaram o FMSX e fizeram o MSX Player. A única coisa boa que eles fizeram foi dar dinheiro pro Mará. Fizeram o OneChip, né? O OneChip daí desceu, por exemplo, o ZMix Neo, BR. Deram dinheiro pro Tsujikawa da EZE, né? Eles pegaram e fizeram isso aí, liberaram o projeto, tem o OneChip, e aí a gente hoje em dia volta, dependendo da comunidade, por qualquer atualização de código do FPGA, quem faz é o KDL, o italiano. Está fazendo isso, que tomou isso como diretriz na vida, e nós somos eternamente gratos a ele, né? Tudo que de novo que foi feito para rodar no OneChip, aumentando a capacidade dentro daquele FPGA limitado de tamanho, muito limitado, ele conseguiu, né? Parabéns. Então, crianças, por favor, mandem pacote de macarrão para ele. Na verdade, o pessoal mandou um ZMix Neo BR, né? Para ele, como forma de agradecimento. Então, assim, você tem, por exemplo, isso, como lidar. Foi uma maneira meio estranha, mas que seja, por exemplo, a Coleco é uma maneira extremamente... Parece aqueles advogados que acabaram de chegar no setor jurídico, aí começa a pesquisar, vai pra internet, quero mostrar serviço. Vou mostrar serviço. Aí sai disparando documentos, sai mandando pra tudo que é lado, ameaçando de processo. Isso, vamos aqui, vamos você processar essa pessoa contra a lei da gravidade. Isso é o Isaac Newton. É como olha que já processaram. É como o Pirate Bay, que o pessoal americano mandava pro Pirate Bay coisa lá, documento, ameaçando de processo, não sei o que, só que o Pirate Bay era hospedado na Suécia, não era hospedado nos Estados Unidos. E eles delicadamente, gentilmente, eu estou sendo irônico, respondiam muitas vezes com palavrões e tudo, e acrescentavam no final, educados como sempre, porque os advogados não se davam nem o trabalho de saber que eles estavam querendo processar um site que não estava hospedado na mesma jurisdição que a deles. Não tinha o mundo é o 51º estado dos Estados Unidos. Não era Porto Rico? Não, Porto Rico é um acessório. Ah, tá. O resto do mundo é o 51º estado. Então, assim, os caras mandando, fazendo aquela visão míope, né? Minimamente podemos dizer míope, e eu falo míope com a condição de ser míope, tá? Então alguém que for míope não entenda mal, de mandar isso. Eu, como míope, me sinto ofendido com a sua afirmação. Tá bom, o problema é seu. Pode entrar em contato com você, mas... Tá, vai morder a própria testa, vai. Assim, pra quê? Assim, a Coleco fazendo isso, como a Konami ficou enchendo o saco do Konamito por material que ela tinha colocado lá, resenha de jogo, coisa lá algum tempo atrás. Ou algumas empresas, tem outras empresas que lidam de uma forma melhor, por exemplo, a Apple, por exemplo, em que se pese, até há pouco tempo tinha software de 2GS no site disponível. Não, de Apple II também. De Apple II, né? E tava lá disponível quem se baixar, e a Apple tá deixando, não tá falando nada. Tipo, falei mal, mas falei de mim, né? E vai deixando. Ou como, por exemplo, a Microbi na Austrália, que lançou uma placa nova, que resolveu investir, dar um apoio pro pessoal, resolveu fazer. Aí é uma outra abordagem. Agora, Coleco, pra que isso? Pra que? A gente só vê de tudo, né? Eu me lembrei da Commodore, daquelas picaretagens da nova Commodore, e fazer gabinete, não sei. As novas Commodores, na verdade. Porque se der mole, toda semana aparece uma Commodore nova. Sim. Assim, tipo da coisa como se falou, queima a imagem da empresa, eles não vão ganhar nada, o cara que tá vendendo, fazendo o cartucho, não pode vender sozinho, tá bom, ele dá um jeito de mandar o cartucho de fora, tipo, manda a ROM pra China, prensa o cartucho, faz tudo de lá e negocia pro chinês enviar pra ele, tá na mesma, e é só perda de tempo, é burrice, na minha opinião é burrice. Você fala da Microbi, eu fui entrar na página a página que eles têm no Facebook, né? Onde eles vendem as coisas dele, anunciam os lançamentos e tudo mais.
Até tá dizendo assim, para o dono de uma marca a perseguir a comunidade que manteve viva durante décadas de dormência dessa maneira, dificilmente pode ser descrito como um movimento astuto. Podemos então especular se em algum lugar um executivo da Coleco apenas disse: segura minha cerveja, ou então, ei caras, olhem isso, antes de pegar uma arma de fogo, no caso uma shotgun, que ele fala, uma escopeta, e pegar e dar um tiro no próprio pé. Aí, com esse nível de higiene do marketing por trás, nós podemos esperar que o próximo console deles com curiosidade. Temos certeza que vai atingir fama de algum tipo. Isso, para quem entendeu, é uma tradução boquirrota feita na correria agora, lendo um dos parágrafos do texto lá no Hackaday. Mas vamos parar de falar mal da Coleco? Vamos, até porque, né? Só pra terminar esse papo, falando tão bem da Microbi, eles ainda estão com o projeto de lançar o Delta Plus, tá? Legal, hein? Legal. Essas coisas a gente falou, por exemplo, eu me lembrei, a Sinclair liberou o desenvolvimento do Spectrum Next. Assim que na Amstrad, né? Assim como também a Amstrad, ela liberou que autorizou, né, o pessoal do World for Spectrum. O World for Spectrum é endossado pela própria Amstrad hoje, né? Para poder ter as ROMs e coisas assim. Ela liberou isso. A única condição que ela colocou, a gente comentou antes do Spectrum Next, era que uma parte do valor arrecadado fosse doado para uma ONG, fosse doado para algum trabalho, uma instituição de caridade na Inglaterra. A casa de Alan Sugar. Não foi a casa de Alan Sugar, não. Mas foi a única condição que eles colocaram. Perfeitamente possível. Fizeram e foi muito bem sucedido. Como você já sabe, a gente já falou a respeito. Mas a gente estava falando disso e dessas máquinas. Tem um sujeito aqui que foi levantando um ensaio 8080 começou a falar de guerra, né? Começou a falar de guerra, de conflito, e vamos falar de algo que também tem relação, mas não tem relação. Jogos de guerra, né? O próprio Insight. Então o cara me traz o cara pega o Insight Guy, né? Pega um Insight 8080. Aliás, eu não sabia, a Insight faliu em 1979. Existem duas Insight. A Insight, ela faliu, a primeira Insight, a Insight original, a Insight de raiz, ela faliu. A Insight, inclusive, era de um gerente da IBM, o cara saiu, né? Começou com esse projeto vender microcomputadores para o mercado, seria hoje o mercado doméstico, o mercado de small office, né? De microempresa, de pequenas empresas, porque tá fora do foco das grandes empresas naquela época. Ele ele clonou na cara de pau o Altair 8800, só trocou a chavinha, né, para fazer um ensaio. Ele foi o primeiro, ele contratou um cara experiente inclusive foi o cara que depois fundou a Micropro, o cara do Woodstar. A Insight foi a primeira empresa a ter um sistema de revenda de micro, né, de computador. Ela foi a primeira a licenciar o CPM do Gary Kindle como sistema operacional. Ela começou essa história do CPM como sistema operacional de micros 8-bit. Ela faliu, uma série de motivos que não vem aqui ao caso, porque isso aqui não é um podcast sobre CPM ainda. Um dia será, talvez. E dois ex-funcionários conseguiram autorização, eles compraram a marca Insight e eles começaram logo após a falência, eles começaram a prestar um serviço de assistência técnica, de suporte para quem já tinha, e fabricar, porque eles tinham algumas peças, né, como comparar o espólio da Insight original, a vender outros Insight novos. O Insight do filme Jogos de Guerra foi comprado por deles. É o Insight da nova geração, é o Insight NG. Insight NG, né? E esse sujeito aqui, o Insight Guy, tá reformando e botando esse Insight em funcionamento. Ele tudo tá fazendo documentado com vídeo. Já tem 26 vídeos. Aliás, o vídeo que tá no post aí do Hackaday, vem cá, aquelas duas latas ali do lado da mão dele, é cerveja ou é capacitor? Boa pergunta. Cara, excelente pergunta. Alguns dirão que são latas de cerveja, outros dirão que são capacitores ou alguma coisa parecida. Cara, eu tô achando que é capacitor. É capacitor. Pequenos capacitores, né? É capacitor, porque eu peguei, dei um play no vídeo, avancei um pedaço pra ver. Você vê ele abrindo a tampa do gabinete. Não, pode ser, porque o Insight usava a fonte PSU dele era de 40 amperes. Jesus! Você ligava o computador e diminuía a luz da sua casa. Não, você ligava o computador direto no PC, né? Direto no quadro de energia da casa. O lado bom é que esses capacitores aqui, depois que acabava a luz, não dava tempo de salvar em fita cassete do programa. 40 amps, ou seja, pelo menos 200 watts. Dá medo.
Buzz S100. Já que a gente citou esse negócio de ressuscitar computadores, né? Vamos seguir à frente, vamos trocar de sessão? Rise from your grave. Rise from Your Grave, e nós começamos com 8-bit Guy. Agora uma curiosidade, só uma coisa que eu tava olhando na relação à pauta, o Chad não consertou nada, ele tirou férias? Não tem nada do Chad na pauta? Caraca. Ó, não, peraí, depois daquelas duas sucatas que vieram, estavam enterradas há 50 anos em algum lugar da Europa, ele merece. Dá umas férias pro cara, né? Vou te contar, né? Ele deve ter tirado férias, só pode ser. Vou te contar, coitado dele, né? Mas então 8-bit. Fala. Porque os últimos posts dele são todos de lançamentos de firmware, enfim. Mas, voltando. A gente volta ao 8-bit Guy. Eu tô vendo tem um vídeo dele, né, de 16 minutos, onde ele vai restaurar um TRS-80 Color, um Coco 1. Cara, e o Coco 1 tá feio, hein? O gabinete tá feio desse Coco 1. Tá maltratado, hein? É a santíssima trindade dos youtubers que eu sempre paro pra ver quando tem vídeo. O 8-bit Guy, o Lazy Game Reviews e o Tecmono. Eu paro pra ver o vídeo dos três. E o 8-bit Guy, ele pegou esse Coco Model que já teve dias melhores, né? Teve que, né? Meu Deus. O lado bom desse Coco 1, pelo que eu tô vendo aqui, que ele tem esse teclado bom. Tem um teclado que era vendido como kit, você podia substituir no seu TRS-80 modelo 1, com o seu Coco modelo 1. Mas assim, a princípio, o teclado é o que está de melhor estado de conservação no equipamento. Verdade. Tá uma desgraça, tá feio, cara. Não tá aquelas máquinas malucas do Chad, né? As últimas que a gente tava comentando. Mas tá feinho, hein? Tá maltratado o computador. Não tava aqueles 2000 da Commodore que deviam estar lá em Alamo Gordo. Era a base que usaram de calço pra jogar os cartuchos do ET. Por aí. Mas eu tô vendo. Eles jogaram sal grosso antes, né? Pra garantir, né? Cara, ele lixou, ele arrebentou a... Eu tô vendo a parte dele, eu vi a parte dele descolando os adesivos, tirando tudo, limpando. Agora vai. Ele assim, a vantagem dos vídeos do 8-bit Guy é que ele tem esse cuidado de fazer esse trabalho, né, de tentar manter, a gente fazer uma recuperação completa do micro. Ele pintou a tampa. Ou seja, realmente, pelo que eu conseguia perceber, ele não ia conseguir trazer ao estado original da máquina a cor original. Essa cor aqui, inclusive, de acordo com o catálogo da Tandy, era a cor cinza Mercedes. Seja lá o que signifique. Porque os monitores que eles tinham pro TRS-80 modelo 1, pro TRS-80, o 80, não, o primeiro, eles eram monitor DRCA que tinha a nossa cor, cinza Mercedes. E fizeram o gabinete na mesma cor. Aliás, se vocês um dia comprarem um caminhão, vocês vão descobrir na hora de escolher a cor que existe uma cor chamada vermelho Brahma. Ele tá pulindo aqui, eu tô vendo aqui ele pulindo a máquina. Vamos parar de ver esse vídeo, da pausa eu vejo depois, porque senão a gente não vai falar. Senão esse vídeo não anda. Senão esse canal não anda. Simplesmente ficou como novo. Assistam. E por falar em recuperação, né? E aí o próximo é a restauração de um 1541 modelo 2. Que é o case bonitinho. É o case bonitinho, fim da história. Por dentro é a mesma porcaria de sempre. A diferença é que ele tem o mesmo case do 1571, mas não a mesma eletrônica do 1571. Mas qual é a diferença? O 1541, ele é o mesmo 1541 do Commodore 64, né, padrãozão. O 1571, ele tinha uma eletrônica um pouco diferente, ele já tinha um FDC embutido e permitia que você, entre outras coisas, pudesse ler disco de CPM, para rodar CPM no seu micro, assim como o 1581. O vídeo que eu tenho aqui é um vídeo de quase 30 minutos, onde ele faz uma inspeção visual em todo o drive internamente, lubrifica toda a mecânica, limpa o cabeçote, lava o gabinete, troca os capacitores eletrolíticos na placa e faz testes com motor de passo. Leva no cinema, leva pra jantar, o que mais que ele faz com o drive? Ele dá uma geral, dá uma baita de uma geral no drive. Funilaria, lanternagem, tudo mais. Exatamente. Só faltou o Retrobrite, deve ser a segunda parte.
Só faltou a Retrobyte. De repente ele gosta dessa cor, enfim. Agora a gente começa já a misturar as sessões? Podemos misturar as sessões? Pois é, né? Vocês acabaram misturando. Acabaram se misturando, né? Porque agora metade dessa. Mais alguns posts são chapas nossas que estão no Mano Parça também, né? Nosso chapa Daniel Campos tá mostrando, tá testando e reparando uma Rapidez, né? Rapidez não é aquele. Não é aquele pãozinho da Bimbo, não, que você põe na frigideira. Não é. Não. E não é aquele site para busca de passagens que acabou. A Rapidez é a Holland Audio Producer, é uma placa de som da Holland. Então ele fez um videozinho aqui, um vídeo curtinho, rápido, pra vocês verem lá, provavelmente feito no celular. O Daniel fez mostrando lá o funcionamento, configurando lá e mostrando pra botar de Takuja. Comparando com uma outra mídia, né? O Wave Blaster 2. A comparativa é o segundo vídeo, né? Isso. É o segundo vídeo. Ele tem o comparativo. Também é um vídeo curto, 3 minutos e pouco, vale a pena dar uma olhadinha pra vocês verem pra comparar, né? Ele compara essa Rapidez com uma Sound Blaster 16 e ele botou uma Wave Blaster 2. Ele botou pra tocar a música do Tyrion. Ele tá testando, tá verificando uma a uma. Como é que fica? Interessante. E seguindo mais um pouquinho adiante, o que o Tabajara andou aprontando dessa vez? O Tabajara resolveu pegar um YS 503/2, ou seja, um MSX1 da Yamaha, e disse, eu vou transformar ele no MSX2 da Yamaha, ou seja, vou fazer ele virar igual um CX7M/128. Pergunta, quem inventava os nomes de série dos modelos de MSX da Yamaha? Algum bêbado? Cara, eu gostaria de saber, porque eu tenho um YS 604 e ele é MSX2. Então. Eu gostaria de saber, porque o cara deve ser assim, deve ter fugido da IBM, talvez. Não, tem muita letra. Tem isso, tem um problema que a IBM gosta somente de números. E assim, o Taba fez 3 posts, né? Bem completos. O primeiro, inclusive, mostrando fotos de vários modelos Yamaha, e que inclusive a MSX que a Yamaha fez em OEM para outros fabricantes. O mesmo gabinete, ou seja, aquele gabinete com aquela carinha simpática de tanque Panzer, né? A gente faz OEM, mas eu não pego um gabinete bonito, não. Não, Jesus, cara, eu tenho 2 Yamaha aqui, assim, eu gosto das máquinas, mas vou te contar, o gabinete é feio e é uma pinóia pra abrir, é todo por encaixe, todo, não tem parafuso, maldita seja Yamaha. Caraca, gabinete bonito e fácil de montar era mais caro. Verdade. Né? Então, verdade. Então ele tava lá, gabinete bonito, não, né? 500 ienes mais caro, 500 ienes mais caro. Gabinete fácil de desmontar, mais 500 ienes mais caro. É porque eu vou. Senão vai comprar na China. É porque eu vou te contar, cara. Porque. Máquinas fudebas pra mexer. Se quiser coisas complicadas, tem uma série de desktops da Dell que tem gabinetes que são simplesmente assim. O sonho do cara era fazer puzzle, né? Ou fazer armadilha de palácio de civilização antiga. Não fazer gabinete de computador. Cara, eu vou dizer o seguinte, eu já desmontei e remontei um Pioneer PX7. Foi a pior coisa que eu já desmontei na minha vida. Foi 1h30 para desmontar e 2 para montar. E você olha o Pioneer assim, cara, mas é um micro fininho, ele tem 4 dedos de altura, bonitinho, mas teve uma vez a gente mexeu num, aí o pessoal falou assim, não, mas desmontando eu tô enrolado, tá bom, vai tocando, vai vendo. Quando foi montar de novo, foi olhar, caraca, que horror. Eu falei, eu te disse. Aliás, os MSX não são nada fáceis de serem desmontados e montados, a maioria, né? Salvo alguns ou outros. E você reclama do Hotbit? Não, eu reclamava do Expert, cara. Puxa vida, quando eu fui mexer com o... Quando eu fui mexer... Gente, assim, você tranquilo. Não, o Sony, quando eu desmontei o meu Sony XV, Jesus, eu fiquei horrorizado. Que sacal é pra desmontar aquela máquina? Eu fiquei horrorizado. Sim. Agora, para as pessoas morrerem de inveja, o Apple II GS você desmonta sem sequer usar chave de fenda. Puxa 2 traves e sai a tampa. A tampa de cima. Depois você consegue tirar a fonte, desencaixa a fonte, que ela está por cima da placa-mãe. Depois você vai seguindo as outras peças de encaixe e vai desmontando todo o gabinete, até você conseguir arrancar a placa-mãe. Isso, assim, por mais que eu não seja lá muito fã da Apple, isso é uma coisa, como diria um amigo da área, que ele falou, isso é um design de produto bem feito. Eu acho que é o único produto da Apple que eu conheço que é, assim, super fácil de ser desmantelado.
não cheguei a conhecer. Os Macs, até mesmo durante o PowerPC, chegaram a ter essa visão. Depois a coisa desgringolou e hoje até o notebook vem com a bateria colada. Mas voltando aqui ao post do Taba, né, que a gente começou a falar, assim, é interessante para ver como todas as modificações que ele fez. Então ele trocou a ROM, ele fez as modificações internas, expandiu a VRAM, tudo. E uma coisa interessante do Yamaha é que ele é muito modular, mas é claro, você saiu de um Yamaha, foi pro outro, a placa muda, um monte de coisa. Mas eles são muito modulares, então você tira uma plaquinha, aquela placa tá memória, aquela placa tá VRAM. Vai ficar mais fácil de mexer. Não quer dizer que seja fácil. Isso parece desenho de instrumento musical eletrônico, de teclado, né? Fica modularizado, né? Mas é interessante, vale a pena dar uma olhada, ver com calma. O texto, o Tabajara foi bem detalhado, explicou direitinho, tem muitas fotos, é bem legal. Vale a pena a leitura. E aí, já que a gente falou já que houve essa interface, né? Vamos cair logo de cabeça na sessão seguinte? Vamos pros Mano Parça? Brasil! Vamos nós. A primeira que a gente tem aqui, voltamos ao favorito de 2017, o Spectrum Next, que agora eles atingiram a gente comentou, né? Atingiram todos os stretch goals do projeto e, inclusive, pensaram o que a gente vai fazer. Então, eles colocaram: o manual vai sair impresso, o chip FPGA usado nele vai ser maior, e atingiram tudo. O que mais a gente pode fazer? O Next já vem com 3 AY, 3 chips de áudio. O Spectrum 128 original tinha um só, ele vem com 3. Aí que o pessoal propôs, vamos realizar o sonho do pessoal de Commodore. Bota um CID lá dentro. Então, eles disseram, vão implementar o CID no FPGA. Tá com o CID no Ditocujo, ou seja, vai poder tocar chiptune do CID, vai poder tocar musiquinha, bota o CID no seu Next, se você é um dos felizes possuidores no futuro de um Spectrum Next. Os exercícios Spectrum Next agora tem um site. Opa! Sim, tem um portal para chamar de seu. Que é o iDroga. Eu tinha pego aqui o site. Specnext.com. Specnext.com. Aliás, o Paulo do Vintage The New World acabou no post falando lá vai poder centralizar coisas relacionadas no fórum para discussão de hardware, software, incluindo alterações, desenvolvimento de software em Basic, Assembly e eventualmente cores diferentes que podem ser gravados neles. Commodore 64, MSX? Não, por favor, não. Tá pirando, mas tá empolgado com a ideia. Não traga os gauleses para esse site. Tecnicamente não é nenhuma dificuldade de você colocar cores diferentes para rodar no TV Blue, né? Mas enfim, eu nem acho que seja o objetivo nesse momento ou o que esteja pensando nesse momento a equipe de desenvolvimento. Não vamos discutir esse tipo de coisa enquanto o produto não chegou nas prateleiras. As pessoas têm que receber. Não adianta viajar na maionese e ninguém receber. De crowdfunding que não deu certo, né? A internet está cheia. Agora o caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções e crowdfunding que não deram certo. Exatamente. Com certeza. Enfim, eu tô bem tranquilo com relação. Até porque tem outra coisa, né? O Rick Dickinson continua ainda fazendo os últimos ajustes no desenho industrial. Não, tá fazendo um acerto. Né? Ainda tá fazendo aqueles últimos acertos que sempre ocorrem em qualquer produto. Agora que tem a placa final, né? Então até efetivamente. César, tem que considerar também o seguinte, né, César, que o gabinete tem que se adequar à placa, não é a placa tem que se adequar ao gabinete. Também tem essa. Verdade. Assim, por mais que você já imagine uma placa, um gabinete com essa placa, você vai ter sempre o ajuste que só vai aparecer mesmo quando você produz uma placa e produz um gabinete e vê o que acontece. Assim, a posição de conector, se vai ficar uma coisa no desenho, outra coisa você vai ver que ali não é bem o local exato que você pode colocar, né? De repente, o que o projetista da placa achou que é muito legal botar o conector do lado esquerdo é justamente o lado que inclusive está a mão da pessoa, está a coluna do parafuso. Por aí vai. Aliás, o próprio Rick tem tudo quando eu postando fotos de rabiscos e ajustes do gabinete, né? Sim. Quem quiser ver também lá no Vintage do New World, o Paulo teve acesso ao vazamento de segredos industriais da.
Estava lá, estão lá as fotos, quem quiser ver, assim, é muito interessante. Não existe mágica, não existe desenhar a placa-mãe e o gabinete está pronto e vice-versa. Pode ver que as coisas precisam estar bem casadas. Falando em bem casada, né? São os portadores de boas notícias, né? Para quem está esperando o expansor de slots da Tecnobytes, assim que os gabinetes chegarem, você que comprou o expansor de slots e está esperando, receberá o seu. Assim, só para vocês saberem, a gente está gravando antes da Retro Rio, mas a intenção da Tecnobytes é demonstrar o expansor de slots com o gabinete, tudo na Retro Rio. Então, obviamente, depois que vocês ouvirem isso, vocês saberão se eles realmente conseguiram o intento deles. Sim, vocês verão lá os expansores de slots expandindo slots ao vivo e a cores. Uma coisa que eles estavam me contando, que eles falaram, o expansor de slot vai ter entrada para o cabo, que é um expansor separado, né? Vai vir com a fonte, tudo. Tem entrada para você encaixar o flat cable dos dois lados. Do lado certo e do lado errado. Olha que gente, que incrível. É isso? Eles decidiram botar dos dois lados, porque aí, se o cara quiser, fica mais fácil, conecta por trás ou conecta pela frente. Eles acharam interessante essa solução. E além do caso, os botões, né? Colocaram os botõezinhos, então para você poder ligar e desligar o slot, botão, estavam colocando o botão com LED, estavam vendo a velocidade de botar, você pressionava, acendia o LEDzinho, ou desligava. Assim, não sei se eles conseguiram fechar o desenho da placa, já estão ter o gabinete pronto para a Retro Rio. A gente só vai descobrir isso depois que vocês ouvirem. Quando vocês ouvirem, a gente já vai ter sabido disso. Mas a gente não vai editar mas não vamos editar a gravação só para poder contar. Não vamos mesmo. Vocês vão ter que vocês tiveram que ir na Retro Rio pra saber. Bom, se vocês foram na Retro Rio, vocês viram. Se vocês não foram na Retro Rio, vocês não viram. Acabou. Vocês viram em foto ou em vídeo, mas você não viram ao vivo. Bem feito. Mas perderam. E aí, vamos pra notícia que abalaram o mundo? Vamos. Começamos nas notícias. As notícias que abalaram o mundo durante esse último período. A primeira delas é uma BBS de 1986 na internet 2017. Né? Então o post, inclusive, foi do César. Eu queria pedir ao César, já que você que escreveu, comenta aí. Havia uma BBS chamada Dura Europos, que operou de 86 a 93, entrou no hiato de 23 anos e voltou a operar em 2016. E tem, eu não vou dizer que é um texto grande, porque é um texto grande, texto do Ars Technica, né, explicando toda a história, né, dessa BBS, da Dura Europos. Ela rodava no Apple II também? Acho que rodava na Europos. Tem que pegar e puxar o texto do Ars Technica pra ler, né? Não, acho que ele rodava em... Porque pelo menos nos Estados Unidos, assim, houve uma febre de como a Sealport, né, do Atari 8-bits e a SIC dos Commodore 64 eram tecnicamente links seriais. Os caras quase que totalmente faziam programas de BBS em BASIC. Você tinha BBS em BASIC que rodava no Atari 8-bits. No Brasil houve uma BBS que rodava no MSX, né? A Firehawk BBS. Aliás, o código-fonte dela, eu acho que eu consigo ter acesso a esse código-fonte. Tem que falar com o Ítalo. Porque o Fernando Carneiro, que era o ator que era o que mantinha a BBS, abriu mão, não está mais envolvido com o MSX, mas passou o material dele pro Ítalo, que é um chapa meu e que tá, assim, é muito amigo do Fernando. Então vou até perguntar isso, porque o Fernando chegou a fazer inclusive um emulador ANSI para MSX, fazer coisa em Pascal. Eu vou até tenho que até perguntar isso ao Ítalo, se ele tem esse material, se o Fernando passou isso para ele. Passou essas fontes para ele, porque isso por acaso nos interessa bastante. Aliás, no Japão, eu acho que se você procurar na internet, saber o mínimo de japonês, você consegue achar o software de MSX para você rodar você vai montar BBS em MSX. Tinha uma BBS no Japão, que eu nunca consigo lembrar o nome exatamente, que ela funcionava num Turbo R. Na Europa teve alguns BBS baseados em MSX, inclusive uma rede de BBS. Isso ano de 1992, 93, 94. Eu lembro quando eu comecei a conversar com o pessoal na Europa, em 94, tinha uma rede BBS de MSX. Puxa vida, todos né? brigavam, não era moda brigar, né? Não. Esses gauleses, na época, esses gauleses se entendiam, assim, na medida do possível. O Chateautorix estava de boca calada naquele momento. Entendi. Pô, interessante isso aqui, hein? Do BBS, hein? Acho que acaba sendo Não, e outro detalhe, tipo, e interessante pra quem, inclusive, tá pensando em remontar a BBS e tal, é que a estrutura que ele remontou pra recolocar a BBS no ar foi
programa de BBS Micro clássico, um Raspberry Pi no meio, porque, né? Raspberry Pi no meio. Um programa chamado TCP/Ser, que foi forqueado por um monte de gente, inclusive pelo Fastex. Porque hoje em dia não tem sentido BBS usando modem, né? Então o cara tá usando pela internet e usando internet, né? O que acontece? O que é que o TCP/Ser faz? Ele emula, né, um modem Reis, né, em rede TCP/IP. Então significa, no caso, você utiliza a porta serial do PC como se fosse um modem Reis compatível, né? Só que usando o TCP/IP para discar. Aí o que acontece? Você coloca o BBS Micro clássico, até porque hoje em dia é difícil você encontrar um programa de BBS que rode num micro mais novo. Até deve ter para Raspberry Pi. Tem para Linux. Tal. E aí você coloca, no caso, você quer voltar da maneira original, tá? Com todos os boards, todos, etc e tal. Você coloca o teu micro clássico, Raspberry, liga no Raspberry Pi com o TCP/Ser para fazer a conexão. Então, para todos os efeitos, o micro acha que é um modem Reis que ele tá respondendo, mas não, ele tá respondendo via TCP/IP. Interessante, hein? Você consegue manter o mesmo software. Você vai ter o mesmo software, né? Então assim, o investimento que você fez não se perde. Tem soluções disso em automação, para você ligar dispositivos que são basicamente seriais via Ethernet. Ele encapsula a conexão serial, mas sem passar por um modem, né? É como se você estivesse ligando alguma coisa via um link serial, mas na verdade ele tem uma rede local inteira no meio do caminho. E dando sequência às notícias, tem um documentário sobre o nascimento do BASIC, no caso a linguagem BASIC, um documentário do pessoal do Dartmouth College, que é da onde a linguagem BASIC surgiu, né? É um documentário para comemorar os 50 anos do BASIC, e tem seus 40 minutos, tá? Bem interessante, tá no YouTube, então espero não perca a oportunidade de ver. Para quem já programou em BASIC, pelo menos por nostalgia ou porque acha interessante. De raiva, né? Quem programou em Visual Basic não precisa assistir, mas se quiser assistir, pode assistir. Para se torturar um pouco, né? Também nos posts surgiu ainda da minha série que não acaba. Eu prometo que eu vou acabar, tá, gente? Eu prometo. Antes de trocar o próximo doutor? Não vai, porque o doutor troca esse ano. Vai ser difícil. Tem tempo ainda, você tem tempo. Vai trocar no especial de Natal. Eu comecei a escrever isso. Eu comecei a escrever essa série acho que na época do 11º Doutor. Estamos indo pro 13º. Pelo menos não foi na época do 9º. Não, pior seria se eu tivesse começado a escrever isso lá pelo 7º Doutor ou 8º. Aí isso ia ser complicado. A minha série de posts sobre colecionadores e compras online tem um post novo sobre proxies de compras, ou seja, atravessadores. E aí é um texto que saiu agora em maio, que é um texto que eu fiquei ruminando quase um ano ele, fazendo alterações, correções, então tem valores que estão lá que não estão muito 100%, porque variação da moeda. Mas, por exemplo, de atravessadores empresa, fazer o serviço de atravessadores nos Estados Unidos eu consegui localizar 10, na Europa em geral 5, e no Japão foram 6. Então é um bocado de informação. Eu pretendo ainda fazer mais. Obrigado a vocês que estão lendo. Espero que está sendo útil. Eu quero ver se eu faço pelo menos mais uns 2 ou 3 posts para fechar. E a minha intenção é juntar esse material, a gente organizar isso, fazer uma página para deixar na Retrocomputaria e, se possível, montar um e-book. Deixar disponível um PDF no nosso site, para se você quiser baixar para ler offline. Monta um mob também, monta um mob, monta um pub. Isso aí tudo bem. Isso aí a gente instala o Calibre e manda cuspir em EPUB. Se bobear, se o LibreOffice gerar EPUB, melhor ainda. Mas fazer isso. E aí eu tô falando de atravessadores, né? Empresas que fazem esse serviço. Eu tô tendo agora alguma experiência com o SMJ, né? A Shop Mall Japan. Inclusive, por ocasião que vocês ouvem isso, já terá chegado a minha primeira caixa vindo da SMJ. Espero que não seja a primeira de muitas, porque eu não quero bater o recorde do Werner, né? O Werner disse que já chegou perto dos 1000. O Werner é o maior colecionador de caixas japonesas do SMJ do Brasil. Eu acho que é quase do mundo, né? Mas tudo bem. Eu não duvidaria se fosse do mundo. Então, eu devo fazer mais alguns posts, pelo menos mais uns 2, pra gente poder encerrar a série. Vou comentar algumas coisas que eu tô descobrindo sobre a SMJ, coisas de compra lá, algumas coisas que eu tenho visto. Então, espero que vocês tenham gostado. A gente vai tocar indo aí. E o último post
você achando que a zoeira é coisa do século XXI, né? Porque a gente é zoeira. Esse negócio de zoeira só tem porque tem internet, tem social media. Não, nada disso. Aqueles que são mais velhinhos, assim como nós, né? Vão lembrar da mão de Deus interferindo no jogo Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo de 86, que garantiu. César, você que é mais boleiro do que eu, garantiu a vaga na final ou na semifinal pra Argentina? Na semifinal. Semifinal. O jogo do gol da mão de Deus é semifinal. Foi a quarta de final na Inglaterra. Que Maradona fez o gol da mão de Deus e depois fez o gol driblando a terrainha. Sim. Complementando, a Argentina foi a campeã contra a França, se não falei a memória. É isso? Não, contra a Alemanha. Alemanha, muito obrigado. Mas enfim, esse não é um podcast sobre Maradona. Sobre futebol, sobre a Copa do Mundo e tudo mais. Mas é um podcast que vira e mexe tem um pouco de zoeira. E os ingleses também, né? Eles têm o seu toque de zoeira, porque eles ficaram muito revoltados nessa época com essa orelhada do juiz, né? A mãozada do Maradona, a orelhada do juiz. E nessa brincadeira, o Peter Shilton, ele resolveu fazer um jogo pro Spectrum chamado Handball Maradona. Pois é, o jogo, né, saiu pela Grand Slam e tem direito a gols de mão. Você achando que inglês não tem senso de humor. Tá bom, vai lá. Eu achei isso muito por acaso, não lembro como eu achei essa imagem do Handball Maradona. Eu falei, eu tenho que fazer um post disso. O pessoal vai se divertir. E saiu, né? Você achando que zoeira era só coisa do pessoal de recente. É ruim. Pode comentar os comentários? Vamos comentar os comentários. Então a gente começa, nós estamos falando do episódio 75, o Office antes do Office, ou seja, seria o último dos episódios, porque a gente falou de banco de dados. Na parte A, aliás, detalhe para cretinice sugerida pelo Juan dos bancos de dados, né, que tá lá no post, não vamos explicar a piada, vá lá e veja. Nós tivemos o primeiro comentário que hoje. Eu tô vendo um comentário do Vladivostok aqui. Pois é, ele votou ótimo episódio pessoal, fez um Begin Transaction e ele conta as experiências dele, desenvolvimento trabalhando usando DBase 3 Plus, depois passando para Clipper, para CA Visual Object, Deus me livre me guarde, né? E aí narrando a história dele, a luta dele, né, nessa época. Com a família Clipper, 3 anos, RP. Eu acho que RP é uma sigla que deveria ser banida da história da humanidade. RP? RP, esse troço nunca significa uma coisa boa. Pra encerrar tudo que ele contou, ele já vem chegando, né, contando a narrativa dele até o MySQL. Mas ele me deu uma errata aqui, ó. O DBU é um programa que vinha no Clipper, não um programa que vinha no DBase. Aí ele tá dizendo que em São Paulo tinha uma empresa que fazia o RP, essa sigla que o qual o Giovanni tem arrepios ao falar, em Visual Fox Pro. E era uma empresa, era a Starsoft. A do Starsoft? Eu pensei a mesma coisa. Pelo portfólio atual, portaram tudo para web e abandonaram a raposa. Né? Ou não, vai que é .NET. Já tá a Microsoft piano por aí. Pois é, e no final ele encerra fazendo um commit. Podemos dar um erro no transaction dele aqui. Tem que dar um rollback. Voltando aí, Fernando Boag também comentou, muito bom o episódio, como sempre. Diz a lenda que Larry não fez quase nada de código, sim o Bruce Scott, olha, mais um outro Bruce aí, responsável pelas primeiras 3 versões do banco de dados. No caso, Larry Ellison tá falando de Oracle, tá, gente? Larry Flint é outro Larry. Tem que dizer de qual Larry estamos falando. O seu legado ficou só no esquema de exemplo que existe no Oracle, onde o login é Scott e a senha é Tiger, que era o nome do gato da filha do Bruce. Aí o Danjovic falou, né, eu achava que quem matou o Cleve tinha sido o Delphi, aí eu botei, pelo visto o Delphi não matou, mas jogou a pá de cal, e o Emil, né, o Nel, né, não adianta, eu vejo essa foto do Emil de óculos escuros no post aqui, no Emil, eu me lembro do Nel, do Matrix. Ele falou que lembrou de um detalhe que a gente tinha esquecido, que era da relevância da popularidade do Visual Basic, que era muito mais popular, detalhe infelizmente mais popular, grifo nosso, fala do Emil, grifo nosso. Acredito que alguma linguagem de desenvolvimento da década de 90 foi responsável pelo declínio do Clipper, foram ambas as linguagens, Delphi e VB. Eu vou ser honesto assim. Eu acho que na verdade tem aquela história, né? Assim, eu acho que a Nantucket acabou perdendo, né, o bonde, e aí a Borland e a Microsoft são duas empresas que sempre foram muito mais, na verdade, amigas dos desenvolvedores. Pegaram,
Não, elas são amigas entre aspas, né? Assim, o lance é fidelizar o desenvolvedor. Não, Prender o desenvolvedor. Não, quando eu falo amiga, no sentido de que são empresas que tinham, na época, hoje, assim, ainda continua, né, com a Microfocus. A Microsoft andou um tempo aí esquecida, tá tentando voltar agora. Uma preocupação com o desenvolvedor, uma preocupação também com a fidelização, óbvio, mas uma preocupação de né, fazer com que o desenvolvedor possa ser produtivo, né, com o produto deles, que outras empresas não tinham. E aí, independente do que você ache do Visual Basic, e o Visual Basic tem problemas de todos os tipos. Ele começa com um programa assim, no topo da lista é performance, né? Assim, eu acho que tanto o Visual Basic como o Delphi estavam muito mais preparados para o que o desenvolvedor precisava do que o Clipper. Aliás, já estava em Windows, né? Porque na verdade quando a NanoCat foi comprada pela Computer Association, virou CA Clipper, assim, ela simplesmente virou mais um produto no catálogo da CA, né? O Visual Object, sim, ele não era necessariamente uma coisa feita especificamente para o Clipper. Pelo que eu andei lendo na Wikipedia, ele lembrava muito com os conceitos que seriam utilizados pelo Java anos depois, né, de você criar uma linguagem que você, tipo Java EO, o próprio .NET da Microsoft, e eles adaptaram essa solução para você desenvolver em Clipper. Você poderia ter um Visual Objects para várias outras linguagens de programação. Ele é quase um gigantesco framework, né, no conceito de hoje. Mas é um troço que não decolou, porque o cara que desenvolveu em Clipper, o cara achava que ia pegar o programa dele, ia virar um programa, magicamente um programa de Windows, percebeu que o que aconteceu era que apareceu uma tela, igualzinha a tela do DOS, só que na janelinha do Windows. E ele acabou usando para outras coisas que davam mais frescurinha, né? Ele desenvolveria mais rápido, como foi o VB, como foi o Delphi. Apesar de um deles ter enveredado por fazer os seus sistemas orientados a objeto. A própria CA, aliás, ela tinha um basic para o Windows chamado CA Realizer, que era um basic procedural, nos mesmos modos básicos do MSX, né? Só que você fazia programa para Windows. Nossa, eu nunca ouvi falar dele. Eu lembro disso. A cabeça é grande, cabe muita besteira dentro, né? É o que mais cabe. Bom, vamos seguir em frente, senão não acaba nunca essa discussão. Complementando só o comentário do Emil, ele cita a evolução da família XBasic, hoje em dia é o Vulkan.NET, que você programa em Vulkan, mas você pode usar todo o framework com compatibilidade do .NET e parte da compatibilidade do Visual Objects aqui. Aí botou o URL aqui, para quem quiser visitar, e vida que segue. Usa Visual Objects e integrado com Visual Studio, que é, assim, hoje a ideia padrão em Windows. Diga-se de passagem, eu até tenho meus gostos pelo Visual Studio. Eu acho o Visual Studio bem resolvido em termos de ideia. Pode ser um programa do péssimo, mas enfim. Eu já usei aquele editorzinho que vem no Windows 10 e ele é ruim. Qual? O que vem embutido? CodeWriter? O CodeWriter. Não. O CodeWriter é ruim, concordo. Mas tem acho que Visual Studio Core. Tem um Visual Studio novo que usa até com. Sim. E eu acho. Você consegue rodar no Linux? Isso. O Vulkan.NET tem coisa. Eu fui dar uma olhada no site, tem screenshot, coisa pra rodar no Linux. Porque Tem porque se ele usa em cima do Visual Studio, você roda em cima acho que do Core, Visual Studio Core roda em Linux. Acho que é o Core. Enfim, alguém vai me corrigir. Não, acho que é isso mesmo. E o pessoal da Canonical, alguém liberou uma versão do vídeo desse editor direto em Snap para quem usa o Ubuntu. Você pode instalar e sem poluir a sua distribuição. A parte B, o Jaime comenta que não tinha ouvido ainda o podcast, mas rachou o bico quando olhando o post, olhou a figurinha no canto direito, os banquinhos, aí começou a olhar, os neurônios, o tico e teco começou a funcionar e começou a entender. Riu um bocado, se divertiu. Então, Juan, você atingiu o seu objetivo. E PS, é por essa e outras que a inteligência artificial vai ter que comer muito feijão digital para conseguir passar no teste Turing. Quem poderia dizer que isso também não é uma interpretação válida de um banco de dados? A casa agradece.
E agora, quem leu o post do Neo? Opa, agora o Emil resolveu competir com o Vladivostok em long post, vamos lá. Creio que faltou mencionar o banco de dados Corner Story da Infocom. Nossa, mãe, o Corner Story foi um banco de dados feito para pessoa comum e que foi o motivo da falência da Infocom também. Posso simplificar desse jeito. Ele era uma linguagem, ele era como até o Emil comentou aqui, tinha algumas falhas sem linguagem de criar tipo operação de base de dados, sem interpretador de comando para consulta aos dados e performance fraca. Quando a história assim, como eles tinham todo know-how para fazer, digamos, orientação a objeto no TRS-80, eles acharam que podiam fazer um software de um mercado de Office. Ele vendeu muito pouco, não cobriu o custo de produção e foi o grande motivo pelo qual a Infocom foi comprada pela Activision anos depois. Eles acharam que podiam fazer usando o ZIL, né? E rodando sobre a Z-Machine. Eles poderiam fazer qualquer coisa, né? Eles usaram base literalmente um banco de dados que você teria algo como seria os NoSQL hoje em dia, né? Pra pensar assim. Uma coisa totalmente fora de estrutura, mas acho que ele devia estar um pouquinho à frente do seu tempo. Quem quiser saber um pouco sobre o Corner Story, eu recomendo procurar no segundo DVD do GetLamp, tem um micro documentário específico sobre a Infocom. E aí, seguindo os comentários, o Sérgio, nosso chapa, o Sérgio Vladivostok, lembrou que a gente falou, não devemos ter falado do DB2, que roda de mainframe a torradeira. E eu Não, DB2 existem dois DB2. Existe o DB2 de mainframe, que é um banco de dados, e existe um outro produto que a IBM vende, que também chama de DB2, que é o DBU, que é o DB2 para Unix, que é outra coisa. Ele até brincou, falou que deve usar mainframe, existe até hoje sobre a roda até em torradeira. Eu falei, se eu me lembro bem, nós citamos o DB2 meio que de passagem. Sim, o Larry Ellison ele gostou de ver o DB2 funcionando e... Quer dizer, ele gostou de ver o banco de dados relacional, o DB2 foi a resposta da IBM ao Oracle. Eu lembro uma vez uma pessoa falou da habilidade do DB2 de indexar, fazer a indexação e colocar como é que chama? Usar a imagem, fazer busca por imagem, alguma coisa assim. Eu lembro, alguém me falou uma história dessa, falando impressionante do DB2. Não sei. Fernando Boaglio falou, muito bom episódio sobre as bases no SQL. Tem uma live que fui convidado essa semana para falar uma introdução ao MongoDB, com vantagens e desvantagens de usar. Ele botou o link do Facebook. Sobre o sistema em clipe, um amigo meu tinha eu posso contar uns podres aí do Fernando Boaglio? Não faz isso não, coitado do seu vídeo. Vou contar podre dele. Ele tem um livro sobre MongoDB, pronto, falei. Se vocês quiserem ter uma introdução sobre MongoDB e companhia, procurem no blog dele, vocês vão achar a referência lá pro onde comprar o livro. Pronto, falei, né? Pronto, falei. Sobre o sistema em clipe, um amigo meu tinha um problema parecido, mas era mais caro para a empresa manter, pois rodava em mainframe. O usuário dele, pessoal do jurídico, usava consultar pelo número do processo. O que ele fez? Descobriu o menor e o maior valor de processo, maior número de processo, deixou uma rotina rodando, tirando print da tela e gravando em disco. Por exemplo, processo 123 virou o arquivo 123 quando JPG. Depois ele fez um sistema em Delphi que lia um diretório da rede e o resultado constava pelo número do processo e abriu o arquivo correspondente. Diz a lenda que tá assim até hoje. Cara, deixa eu te contar uma historinha. Então, que você me lembrou falando disso. Na Fitec, onde eu trabalho, fui contratado uma empresa para digitalizar diário. Minha escola tem 20 anos, 5 cursos técnicos. Você calcula quanto diário tem aí, se os alunos têm por ano uma média de 18 a 20 disciplinas. Fora as faltas. Pô, tem diário pra caramba. Aí o que os caras fizeram? Os caras fizeram um sistema, vamos indexar e vamos botar para poder fazer consulta diário. Aí eles fizeram, cara, as imagens, eles escanearam os diários. As imagens, nem para salvar em JPG para diminuir o tamanho, os caras salvaram em TIFF. Resumindo, tem em torno de 50 mil páginas jogadas dentro do servidor e um sisteminha muito do xixelento que entra lá para poder consultar a página do diário escaneado. Tem. E foi pago para fazer isso, tá? Eles foram pagos para fazer isso. Nem para salvar a porcaria do negócio num formato que fosse menor. Não. O servidor tem espaço. Quanto tem espaço aí? Tem 2 HDs de 1 TB em RAID 1. Dane-se, vamos me ocupar aí. Puxa, sou eu mesmo que cuido, né? Então tá lá. E TIFF não tem muito que você ganha TIFF em termos de procura do que poderia ser feito com outra, sei lá, PDF. Pega o Image Magic e converte tudo isso, vai. Mas eu não sei se a porcaria eu faria isso com o Image Magic, mas o problema é que eu não sei se a ferramenta que já fizeram só abre TIFF, eu poderia abrir JPG. E os usuários que têm acesso, que vão ter isso, assim, com respeito que elas não vão ouvir, são um pouco mais dotadas devem ter um pouco mais de um neurônio.
Bom, entendeu? Assim, os usuários vão se mexer nisso. É o tipo do usuário que se você mudar o ícone de lugar não vai saber fazer, entendeu? Então, a maioria, salvo alguns, tem alguns funcionários lá na secretaria da minha escola que são bem safas, entendeu? Se viram direitinho, mandam bem, mas a maioria não vai saber. E para fechar, o Sérgio Vladivostok comenta comigo, né, que ele também entrou nessa querer converter sistemas acadêmicos feitos em Clipper para uma linguagem mais recente. E obviamente não deu certo. Olha, pois é, depois de 6 meses desistiu. O Vladivostok quase fugiu para Machu Picchu. Ele diz que as empresas que desenvolvem são enroladas e desanime de qualquer forma. Na verdade, eu acho que elas não são enroladas, elas são espertas demais. Elas não são bem exatamente enroladas. É muita esperteza. Ainda tem alguns programas desse gênero guardados da década de 90. Eu acho que é esperteza e uma despreocupação com, assim, com a questão da manutenção a longo prazo. Sim, eu acho que ninguém estava pensando que o sistema desse ia durar 30, 40, 50 anos. Pois é. 30 anos no ar. Esse em particular lá já tá lá na escola, já tá beirando uns 20. A gente ainda mantém uma máquina na secretaria da escola com Windows XP e com essa ratoeira desse sistema rodando lá só para consulta. Já tentei botar rodando dentro do DOSBox, já tentei fazer uma máquina virtual com VirtualBox para rodar. Agora dá para fazer, porque as máquinas agora da secretaria são novas, então tem capacidade de rodar um VirtualBox. Mas vou te contar. Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai tirar print screen de todos os registros e mostrar na tela, pelo jeito. Aí, continuando o que o Sérgio falou, ainda tem alguns programas de sistema desse gênero guardados do tempo da década de 90, são praticamente impossíveis de fazer engenharia reversa, mais fácil refazer do zero. Engraçado olhar para trás, ver como era difícil de mexer em bancos de dados no passado, hoje é tão trivial. A molecada de hoje não tem nem noção de como os profissionais de décadas atrás se esfolavam para criar algo para armazenar informações. Mais uma vez, um ótimo episódio, abraço a todos. Cara, mais uma vez, esse papo de falar da garotada me soa aquele papo do velho que... Não é, tô dizendo isso, por favor. Só aquele papo do velho que diz: no meu tempo era melhor, no meu tempo era mais fácil, era mais difícil. Ou tá aquela manchete, né? Old Man yells at cloud, de vez em quando o pessoal coloca. Mas, voltando, eu acho que não é questão de ser mais difícil ou mais difícil ou mais fácil. Eu acho até que, assim, o nível de complexidade aumentou. A diferença, eu acho que o avanço, né, do banco de dados relacional e o avanço do SQL que facilitou a consulta. Eu lembro dessa época que as pessoas estavam acostumadas a desenvolver aplicações. Se o cara fazia o Clipper, ele dava lá o use para usar aquela tabela, acho que era use, não lembro. Ele dava lá, o teu código e o teu banco de dados, ele tinha aquela relação promíscua, né? Um tá grudado com o outro, eles tinham que ir juntos para todos os cantos que o teu programa fosse rodar. Aí, de repente, quando a pessoa chega com o SQL e apresenta o cliente-servidor e fala: olha, o banco não vai ficar no teu mico. Para algumas pessoas já foi... Sim, o cara quer agarrar o computador. Não, deixa meu banco de dados aqui dentro, não tira ele daqui. Mudou completamente o foco, né? Porque você deixou de fazer o teu código explicitamente para aquele banco, para aquela tecnologia de banco. Você fazer uma coisa mais aberta. E demorou para o pessoal entender isso. Tudo bem que a gente sabe que na prática tem, um abraço para Oracle, extensões proprietárias no SQL. Mas aí tem que dar o que realmente. Eu acho que o nível de... Eu não sei de facilidade, mas nível de abstração, tanto do modelo racional como do SQL, eu acho que facilita muito esse trabalho de... Continua difícil. Se você vai portar um banco grande, né, de mudar de um SGBD para outro, é um inferno. Não, a modelagem de dados ela continua sendo válida. Não. Tipo, eu tenho banco de dados no banco X e eu vou mudar para o Y. Continua sendo um inferno. Continua sendo. Mesmo com tudo isso. Mas eu acho que a dificuldade agora é de outra maneira. Não é mais simplesmente de você ter que remodelar o seu banco, como quem saiu do DBase para um banco de dados SQL teve que fazer, teve que remodelar o banco. Ou para quem saiu de um banco em árvore e foi para um relacional ou coisa do gênero, né? Inclusive a mudança é até mais radical do que de um XBase para um SQL, para um relacional. Já temos mais coisa? Tinha um comentário ainda perdido do repórter Retro, do próprio Boagli, falando que nesse aniversário ele se sente mais velho. A gente não lê comentários do repórter Retro, mas é um comentáriozinho tão curtinho, então gostou do episódio, se divertiu, o repórter Retro 26.
Não vai a mais citação. clássico, tudo bem. E aí, é nós, né? É nós. É nós. Na verdade é você, né, Giovanni? O que você fez aí? É eu. Foi o post do meu blog sobre como você fazer desenvolvimento cruzado pro MC1000. Poxa. Eu já tinha alguns códigos feitos direto com o Pasmo para MC1000, direto em MC1000. Assim, eu cheguei a fazer um include com as chamadas da BIOS, só que assim, uma coisa que ficaram comigo. Eu nunca tornei público, nunca distribuí, nem expliquei e nem sofistiquei muito, né? Eu gerava um Wave e carregava no MC1000. Aí eu resolvi, como o Emerson me pediu para liberar vários códigos que que não estavam públicos ainda, e tem uns que estão faltando ainda, resolvi fazer uma publicação explicando como você, do zero, você usando o seu computador novo, seu PC velho, você desenvolver para um MC1000. Você usar o Pasmo, usando o seu editor predileto, usando as ferramentas que o próprio Emerson desenvolveu para converter os binários para formato Wave, para você tocar no seu MC1000, e até inclusive você usar o MES, que é o Multi-Emulator SS, eu não sei o que significa, System alguma coisa, né? Multi-Emulator... Deve ser uma coisa desse tipo. MES. Multi-Emulator Super System. Olha, não sabia que era super. Usar o MES, que tem suporte ao MC1000 já há algum tempo, para você testar o seu código sem ter que ficar precisando trazer seu MC1000 para a mesa, ligar na televisão, ligar no monitor e fazer a carga manualmente. E tem um exemplo de... Tem lá um exemplo de Hello World, que exemplos de Hello World são práticos, são válidos. E o repositório que eu tenho dos meus repositórios no GitHub com alguns dos códigos que eu já montei alguns softwares que eu montei pro MC1000. Não, e também aquilo que é o mais importante falar, que foi o primeiro programa que eu digitei na minha vida, que era o programa que estava no manual do Basic, que essa é a parte importante. Sim. Pode-se usar parte do que você falou, assim, do que você sugere como função, não só para desenvolver MC1000, para qualquer outra plataforma retro, né? Pode-se levar isso. Eu tenho projeto, ainda tenho que começar a desenvolver em Pascal no PC para fazer a código para MSX. Eu tenho uma parte pronta, já tem gente me cobrando, pedindo documentação, como é que eu fiz. Eu quero estar com a coisa toda azeitada, funcionando direitinho. Está, no princípio, funcionando, mas quero estar com tudo acertadinho para depois divulgar, para explicar como eu fiz. Tá? Mas para isso também eu preciso me desatolar do 1 bilhão de coisas que eu tenho para fazer, para começar a sentar de novo e rabiscar código. Quando você vai fazer seus clones? Primeiro, vou ter que arrumar uns clones para isso, né? Então fazer que nem o Dr. Manhattan, me dividir em 2 ou 3 para fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Mas ele é multithread, né? Ele é multithread, é azul e anda pelado. Tô fora. Acontece, né? Pois é, né? Fechamos? Fechamos. A gente encerra o Repórter Retro 27, é isso? Era 27, né? 27. Isso. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo que nós tivemos com o Júlio Neves. Tenham aprendido bastante coisa. Eu não sei. Ficar de olho. Eu não sei, eu gostei. Eu não sei se os meus alunos gostaram. Assim, eu tô fazendo campanha. Por ocasião, se ouvirem isso, eu já fiz campanha com os meus alunos e para ouvirem o episódio com o Júlio por conta da curiosidade, da história do Júlio, da bagagem toda, assim, porque eles, para saberem, né? Eu tô fazendo campanha espero que todos tenham aprendido alguma coisa, nem que seja a não tirar os olhos de um cadeirante. E se não aprenderam nada ouvindo o Júlio Neves, eu vou tirar um ponto de todo mundo, vai sabendo disso. Um outro recado. Quem foi no MS foi, quem não foi ficou só com o resumo que a gente já publicou, né? Enfim, e Retro, desculpe. Deixa eu refazer. Será mês que vem, né? Não, será depois no segundo semestre. Outubro. Enfim, e só lembrando, quem foi na Retro Rio viu um monte de coisa legal, quem não foi na Retro Rio, paciência. Tá aí o nosso post pra você chorar e pensar que você devia ter ido na Retro Rio. Eu ia ter ficado em casa vendo, sabe-se lá o que passa na televisão durante o final de semana. Tá, é isso, gente. Hoje é só. Nos vemos no próximo episódio, que é daqui a 1 semana, 2 semanas, sei lá. Ouve aí. Próximo é que vocês vão ouvir. Valeu. Fui. Se você quiser enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou contribuir com as erratas desse episódio, não hesite. Faça!
Nosso Twitter é @retrocomputaria, nosso e-mail é retrocomputaria@gmail.com e nossa fanpage é facebook.com/retrocomputaria. Ou deixe seu comentário no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Muito obrigado e até o próximo podcast.